Nesse vídeo a gente vai estudar o algoritmo de ordenação Shell Sort. Como é que o Shell funciona? O Shell é um algoritmo praticamente idêntico ao Insertion Sorter, né? O seu criador, né, o Donald Shell, por isso esse nome, né, o Shell Sort, ele observou o Insertion Sort e ele identificou uma forma de melhorar esse algoritmo. Como? Ao invés de a gente ficar comparando elementos adjacentes, né? Ou seja, eu tenho um I, né, que inicialmente está na posição 1, e fico comparando com o J, que é sempre o antecessor, tá? Inicialmente, a distância de I e de J é sempre 1 no Insertion Sort. E a gente sabe, né, que os algoritmos que precisam realizar trocas e comparações com elementos adjacentes, eles precisam fazer muitas verificações, certo? Então precisa percorrer o vetor muitas vezes. E isso não é legal, né? Isso é lento, né? É ineficiente. Então o que o Shell Sort faz é corrigir o Insertion Sort. Corrigir como? Aumentando essa distância do I e do J, né? A gente agora vai ter uma distância H. H de hop em inglês, tá? Que é salto, pulo, né? Então agora a gente vai ter uma distância. E aí, para fazer o nosso algoritmo Shell Sort, eu vou simplesmente copiar o nosso algoritmo do Insertion Sort, tá? Então vou selecionar, copiar e colar aqui no Shell Sort. Observe que ele funciona normalmente, ok? E a única coisa que a gente vai fazer é colocar essa distância, né? Essa distância H do Shell Sort. Observe que existem várias fórmulas para calcular a distância. Na internet, em bons livros, né, como o do Cormen, em livros de estrutura de dados, algoritmos de estrutura de dados, vocês verão mais de uma fórmula de calcular essa distância do Shell Sort. A mais básica é a que eu vou utilizar, certo? Então, qual é essa distância? Distância eu já disse que vai ser a variável H, né? E a forma mais básica que tem para calcular essa distância é pegar o tamanho do vetor, certo? E dividir por 2, mas essa divisão tem que ser inteira. Porque imagine que o tamanho do vetor é ímpar, por exemplo, 9. Né? A divisão de 9 por 2 é 4,5. A gente não tem o índice 4,5, certo? Então, a gente precisa realizar uma divisão inteira, que em Python é 2 barras seguidas, tá? Então essas 2 barras, no caso de 9 dividido por 2, irá retornar 4, né? Ou seja, sempre arredonda para baixo e nunca para cima, certo? Essa divisão inteira. Então a gente já tem a distância, né? H é a distância. Inicialmente essa distância é um pouco grande, imagine que a gente tem um tamanho de um vetor com tamanho de 10.000 elementos, né? Então, H vai ser 5.000. Então, eu comparo um elemento que está na posição 5.000 com um elemento que está na posição 0. Então, veja a distância. Diferente do Insertion Sort, que sempre compara elementos adjacentes, um vizinho do outro, tá? Então, a primeira modificação que a gente fez para fazer o Shell Sort é criar a distância. Vamos apenas atualizar o nome da nossa função, que não é mais Insertion Sort, tá? Estamos fazendo a função Shell Sort, certo? Ok. Criamos a distância e a gente precisa colocar mais uma estrutura de repetição. Então, enquanto o Insertion Sort tinha 2, o Shell Sort agora passa a ter 3, certo? E qual é a condição dessa nova estrutura de repetição? É que H tem que ser maior do que 0. Ou seja, a distância não pode nunca ser 0. Ela começa grande, supondo que o nosso vetor tem 10.000 elementos, a nossa distância começa por 5.000. É uma distância muito grande de I e de J. Né? Lembrando que essa distância é de I e de J. Né? Então, começa grande e a gente vai diminuindo essa distância, certo? Só que essa distância não pode ser nunca 0 e nem negativa. Imagine se a distância for 0. Eu vou comparar I e J sendo I e J o mesmo elemento. Não tem sentido nenhum. Uma outra informação que você tem que saber é que quando H for 1, vai ser a última vez que o algoritmo vai ser executado, e o comportamento é idêntico ao do Insertion Sort. Ou seja, qual é a distância do Insertion Sort? 1. Então, quando H passa a ser 1,
Lembrando que H começa com valor alto e vai decrementando. Quando ele passa a ser 1, né, o shell sort se transforma em session sort novamente, tá? Beleza, então criamos nossa estrutura de repetição. A gente vai pegar e colocar todo o conteúdo do shell sort, tá? Aqui dentro do shell sort, certo? Só que agora a gente tem um H, né? Esse H inicialmente é a metade do nosso vetor, né? O tamanho do nosso vetor dividido por 2. Né? O H tem que ser maior do que 0, só que a gente não está utilizando esse H. Onde é que a gente utiliza esse H? Né? A gente utiliza para definir, né, o I inicial. Então o I inicial não é mais um, eu não começo mais do segundo elemento. Eu começo do elemento do meio, ou seja, do elemento H, certo? Essa é a primeira modificação. Outra coisa, o J não vai estar uma casa antes do meu I. Ele vai estar H casa antes do meu I, certo? Ou seja, basicamente o que eu estou fazendo é aumentar essa distância entre I e J. Esse algoritmo vai ficar muito mais eficiente, certo? Vocês vão perceber isso quando a gente for comparar, né, o tempo que cada um demora para ser executado. Essa condição continua a mesma, tá? J tem que ser maior ou igual a 0, né? Isso continua sendo verdadeiro, tá? Eu quero comparar os elementos antecessores com o meu elemento atual, né? Isso continua da mesma forma. Só que quando eu descobrir que eu tenho que empurrar J para frente, eu não vou empurrar J uma casa, né? Essa distância não é mais de 1. Eu vou ter que empurrar J H casas, certo? Então pronto, J mais H. Uma outra modificação é que eu não vou decrementar J por 1, vou decrementar J por H casas, certo? Então observe que tudo que for relativo à distância, a gente coloca J ao invés do 1. Né? Quando esse H passar a ser 1, observe que o funcionamento vai ser idêntico ao insertion sort. A gente ainda precisa fazer uma última modificação, né, que é quando a gente for colocar o temp na posição correta, a gente não vai colocar em J mais 1, a gente vai colocar em J mais H. E terminamos, né? O shell sort está completo. Então, precisamos fazer pouquíssimas modificações, né? Basicamente o H. Então, veja, onde está amarelinho aqui foi o que a gente modificou, certo? Então, o shell sort ele é muito parecido com o insertion sort. Vamos executar para ver se ele está funcionando. Ah, tem um probleminha, né? O loop está infinito. Por que o loop está infinito? Né? Eu esqueci, né? Acabei esquecendo de decrementar o H. Né? Essa distância começou grande, né? E ela tem que ser diminuída. Por que tem que ser diminuída? Né? Para que eu consiga terminar, né, o while. Ó. Esse while aqui ele só vai terminar de ser executado quando H for menor do que 1. Né? E ele nunca vai ser dessa forma que o algoritmo está, tá? Então vamos decrementar esse H. Qual é o fator de decréscimo do H? Né? É uma outra coisa a ser observada. H eu vou decrementar por 1? Não vou decrementar por 1. Eu vou pegar o valor do meu próprio H e dividir por 2, sendo essa divisão inteira, certo? Então, supondo que o tamanho do vetor é 9. Então, 9 elementos. Qual é a distância inicial? 4, porque 9 dividido por 2, não, a divisão inteira é 4. Qual vai ser o próximo valor do H? Vai ser 2, porque 4 dividido por 2 é 2. Qual é o próximo valor do H? Vai ser 1, porque 2 dividido por 2 é 1. Qual é o próximo valor do H? Será 0, porque 1 dividido por 2, essa divisão inteira, né, ela vai retornar 0. E aí, quando a distância for 0, a gente para de executar o shell sort, tá? Então vamos executar. Observe que agora funcionou, certo? Observe que funcionou. Se eu comentar o shell sort, ele fica desordenado, ok? Vamos aumentar o tamanho do nosso vetor, né, para 100 elementos. Está desordenado. Descomento a invocação e volta a ficar ordenado. Vamos comparar o shell sort exatamente com o insertion sort, tá? Para isso eu vou comentar aqui, né, a saída do vetor, vou colocar 10.000 elementos, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui com o algoritmo do insertion sort, né? Comento o vetor
e vou colocar 10.000 elementos. 1.000, 10.000, perfeito. Quanto tempo demora o insertion sort? Demora um pouquinho, tá vendo que é lento? Demorou 3 segundos, né? 3,7 segundos, tá? Quanto tempo demora o shell sort? Vai ser menos, com certeza vai ser menos. 67 milissegundos. Então observe que a diferença de velocidade desses algoritmos são muito grandes. E a implementação ela é muito parecida, né? Não tem tanta diferença assim. Basicamente a diferença é o H, é a distância do I para o J. Mas a diferença de desempenho ela é gigante, certo? Ela é gigante, né? Vamos aumentar para 100.000 elementos. 100.000 elementos o insertion sort ele já vai ficar muito lento, né? Imagino que ele vai demorar aí entre 20 e 30 segundos, talvez um pouco menos, mas ele vai demorar muito mais, tá? Então, temos aqui 100.000 elementos. Né? Vamos aguardar aqui para ver quanto tempo ele demora para ser executado. Lembrando que, tirando a distância, os dois algoritmos são iguais, tá? A única coisa que os diferencia é a distância entre o elemento I, que é o meu elemento atual, e o J, que são os antecessores, né? Com qual distância eu comparo esses elementos? Veja que aqui o insertion sort já está demorando muito, né? Muito. Bastante, né? Se a gente pegar aqui o processador vai estar em 100% aqui na CPU que está executando o Python. 100%, ó, lá em cima. CPU 4, 100%. E ordenando. Então veja aqui, ó, para uma base de dados pequena, 100.000 elementos é uma base de dados muito pequena, o insertion sort é completamente ineficaz, né? Vou deixar ele executando aí, depois a gente calcula quanto tempo o insertion sort vai ter demorado, né, para a gente comparar. Vamos, por enquanto, depurar o shell sort, tá? Então eu vou colocar aqui o shell para tamanho 5, certo? Tamanho 5. Vou exibir o vetorzinho, ok? Então, vamos executar o shell sort. O shell sort executou. Vamos depurar o shell sort para a gente entender o passo a passo. O passo a passo vai ser muito parecido, certo? Com o insertion sort, com a diferença que a gente vai estar comparando os elementos, né, com casas distantes, tá? Não fica tão visível com um vetor tão pequeno, certo? Mas para a gente não demorar tanto depurando, vou deixar o vetor assim, bem pequenininho mesmo. E em casa, né, no computador de vocês, aumente o tamanho do vetor e saia depurando, para vocês observarem, né, o quão mais rápido fica quando a gente aumenta o tamanho do vetor, consequentemente o tamanho da distância, né? Certo, vamos depurar. Vou colocar aqui um breakpoint, certo? E vamos rodar. Então veja que temos nosso vetor, certo? Nosso vetor 42130, né? Vou entrar na nossa função shellSort, recebemos o vetor através da variável v, né, que é um parâmetro local, e calculamos a distância, né? Qual o tamanho do nosso vetor? 5. Quanto é 5 dividido por 2, uma divisão inteira? 2. Né? Uma divisão inteira, 2. 2 é maior que 0? Sim, 2 é maior que 0. Então, o i inicialmente vai ficar onde? Vai ficar na posição 2, ou seja, na metade do nosso vetor. Tá? Ele está exatamente aqui na metade. Certo? E eu vou querer comparar com qual elemento? Né? Eu vou querer comparar com o 4. Então, observe que já tem uma certa distância. Por mais que esse vetor seja muito pequeno, não fique tão visível essa distância, né? Mas veja que a gente já não está comparando elementos vizinhos, certo? Ok, então vamos lá. Atribuir o H ao I. O I é menor do que o tamanho do vetor, né? O tamanho do vetor é 5, o I nesse momento está valendo 2, certo? A gente guarda esse valor na variável temporária, então a variável temporária vai receber o valor 1, né, que é o valor do meio do vetor. Trocou inicialmente é falso, não realizamos nenhuma troca. Quem é J? J vai ser I menos H, ou seja, o zero. Se I é 2 e H é 2, né? Ou seja, eu vou querer comparar o I que está aqui com o J que está aqui, né? Elementos um pouquinho distantes, certo?
J é maior ou igual a zero. J não é maior, mas é igual a zero. Então isso daqui tá verdadeiro, tá? É verdadeiro. E essa segunda condição, ela é verdadeira? Sim, ela é verdadeira. 4, né, que é o elemento que está lá em J, ele é maior do que o elemento que está na variável temporária. O que é que eu vou querer fazer? Eu vou empurrar esse 4 para frente. Né? Eu vou empurrar uma casa só? Não. Eu vou empurrar H casas, certo? Então, veja que o 4 veio parar aqui. Né? Então, cadê o elemento 1? Não, o elemento 1 está guardado na nossa variável temporária. Da mesma forma que acontecia lá com o nosso insertion sort, certo? Não se preocupe. Realizamos uma troca, né? Empurramos o 4 para frente. Dessa forma, né? Temos que alterar nossa variável, trocou para verdadeiro, certo? Né? Trocou agora, passou a ser verdadeiro. E vamos decrementar J. Vou decrementar por 1? Não, decremento por H, certo? Vai passar a ser negativo, né? J agora está valendo menos 2. Menos 2 não é maior ou igual a zero, então a gente para a comparação por aqui, porque significa que a gente não tem nenhum elemento, né, antes do antigo J, certo? Então J agora ficou negativo. Então a gente sai do while e a gente pergunta, houve alguma troca? Se trocou, né, coloque temp em J mais H. Observe que J está negativo, menos 2 mais H, que é 2, né? Significa que eu vou colocar o temp na posição 0, certo? Então, veja que o número 1 veio parar na posição 0. Incrementamos o i, né? O i que estava, né, aqui na metade do vetor, agora vai uma posição para frente, certo? Então, o i está aqui, né, no índice 3, tá? O i sendo 3 é menor do que 5, então entra no while, significa que o nosso vetor não está ordenado, né? Beleza. Pego esse elemento, guardo na variável temporária, reinicializo o trocou para falso e recalculo o j. Né? O j vai ser i menos h. Dessa forma, j vai ser 1. Então eu quero comparar o elemento que está em i, que é 3, com o elemento 2, que está em j. Né? A gente não vai trocar esses elementos, né, porque 2 não é maior do que 3, então não vai entrar no while, não realizamos nenhuma troca, partimos para o próximo elemento. Né? O próximo elemento é o elemento 4, que no índice 4 que a gente tem o elemento 0, certo? Vamos entrar no while, guardamos esse valor 0 na variável temporária, trocou, volta a ser falso. O J, a gente recalcula o J, né, para I menos H, então se I é 4, né, o J vai ser índice 2. Né? O que é que a gente tem no índice 2? A gente tem o elemento 4, certo? J é maior ou igual a 0? Sim, J é maior do que 0, então está verdadeiro. E o elemento J, né, o elemento 4, ele é maior do que o elemento 0? Sim, com certeza. Então o que é que a gente vai querer fazer? Querer empurrar esse elemento J para frente. Então o 4 vai parar onde está o 0 aqui, tá? Ó, empurramos. Empurramos, o 4 veio para cá. Significa que realizamos uma troca, né? Passou a ser verdadeiro. Vamos decrementar o J. Por quê? Porque eu quero ver se o 0 é menor do que algum elemento que está lá atrás, né? Então vamos lá, o J, que era 2, passou a ser 0, né? Ou seja, eu quero comparar agora com o elemento 1, certo? Ou seja, 1 é maior do que 0? Basicamente vai ser essa a pergunta, tá? J não é maior, mas é igual a 0, então essa primeira condição ela continua sendo verdadeira, tá? E aí a segunda pergunta é, o elemento 1 é maior do que o elemento 0? Sim, o elemento 1 é maior do que o elemento 0. O que é que a gente faz? A gente empurra o elemento 1 para frente, né? H casas, ou seja, o 1 vai sair daqui e vai ser empurrado para cá, né, onde estava o 4. Foi empurrado, ó, o 1 veio para cá, trocou, a gente permanece como verdadeiro, decrementa o J mais uma vez, passou a ser negativo. Se passou a ser negativo, significa que a gente tem que parar por aqui, né? Então a gente para o while e faz a pergunta, houve alguma troca? Houve, então a gente precisa colocar o temp em alguma casa. Que casa vai ser essa? Vai ser J mais H. J é negativo, né, menos 2, mais H vai passar a ser 0. Então, eu vou colocar o 0 na posição 0. Foi feito isso,
né? Então, o nosso vetor aos poucos está começando a ficar mais ordenado. Incrementamos o i novamente. Observe que o i agora é 5. 5 não é menor do que 5, então a gente para aqui. Por quê? Porque a gente chegou no final do vetor, né? Ele ainda não está ordenado, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai diminuir a distância para comparar agora os elementos um pouquinho mais juntinho, tá? Como h é 2, né? 2 dividido por 2, h agora vai ficar 1. Nesse momento, o shell sort voltou a ser um insertion sort. Você pode pensar, pô, mas voltou a ser um insertion sort muito rápido. Mas por que voltou? Porque o vetor é muito pequeno, né? A distância era pequena. Mas quanto maior o vetor, maior a distância, mais demora, né, ordenando com a distância grande, tá? Bom, vamos lá. O h é 1, 1 continua sendo maior do que 0, né? Então vamos lá, onde é que está o i? Ah, o i está na posição 1, certo? Então, o i está na posição 1. 1 é menor do que 5, tudo bem. Vou guardar esse elemento 2 na variável temporária, vou reinicializar o trocou para falso. E o j vai ficar uma posição anterior agora, porque a distância é só 1, né? Então quero comparar o elemento 2 com o 0, certo? O elemento 0 é maior do que o elemento 2? Não, não é maior. Então a gente não troca, bola para frente, né? Vamos para o próximo elemento, certo? Agora o i está na casa 2, ou seja, está onde o elemento 1 está, tá? Guardo o elemento 1 na variável temporária, certo? Reinicializo, trocou para falso. J coloco uma casa anterior. Então eu quero comparar quem? Quero comparar o elemento 1 com o elemento 2, tá? E faço a pergunta: 2 é maior do que o elemento 1? Sim, é maior. Então eu vou querer fazer o quê? Empurrar esse elemento 2 para frente, tá? Empurro, ó, observe que 2 agora sobrescreveu o 1. Fiz uma troca dessa forma, então trocou, passa a ser verdadeiro. Decremento J, né? Uma casa. Ok? J está onde agora? J está no índice 0. Ou seja, eu quero saber se o elemento que está no índice 0 é maior do que o meu elemento que está na variável temp. Tá? Então, 0 é maior do que 1? Não, o 0 não é maior do que 1. Tá? Então, essa segunda condição ela vai ficar falsa e a gente não entra mais no while. A gente não entra mais no while, certo? Realizamos alguma troca? Sim, trocou está verdadeiro. Então, vamos colocar temp na sua casa correta, que é quem? É J mais H. Tá? Então, J está valendo 0, mais H que é 1. Vou jogar o elemento 1 na posição 1. Foi feito isso, incrementamos o I, certo? O I estava na posição 2, vai para a posição 3. Né? 3 é menor do que 5, então entra. Guardo o elemento que está na posição 3 na variável temporária. Observando o vetor, a gente sabe que não vai ter mais nenhuma troca, tá? Mas o algoritmo ele ainda não tem essa certeza, então ele vai verificar até o fim, certo? Não vai ter mais nenhuma troca, certo? O vetor já está ordenado, né? Ele vai percorrer o i até essa última casa, certo? Não realizou troca. O i passou a ser 5, ou seja, caiu fora do vetor. Não vamos mais repetir o while. O h, qual é o valor do h? É 1. Quando eu dividir 1 por 2, né, a divisão inteira, o h vai passar a ser 0, certo? Então a gente vai, né, transformar essa condição, né, que era verdadeira para falso. Né? H agora não é maior do que 0. E aí a gente terminou de ordenar, certo? Perfeito. Né? Bom, vamos ver se terminou lá o insertion sort? Terminou. Então, o insertion sort demorou um tempo grande, ó, 356 segundos, certo? 356 segundos, ok? Vamos fazer uma conversãozinha, né? Ó, só pegar esse número aqui, dividir por 1000 e dividir por 60 vai dar, olha, 6 minutos aproximadamente. Então, o insertion sort demorou aproximadamente 6 minutos, né? Quase 6 minutos, um pouquinho de nada menos, para ordenar apenas 100.000 valores, né? Ou seja, um algoritmo muito lento. Né? Vamos fazer o mesmo com o shell sort? Ó, o shell sort ele ainda está mostrando o vetor. Como eu vou aumentar muito o tamanho do vetor, eu vou esconder aqui, certo? E vou colocar 100.000 também.
Então, temos 100.000 elementos. Vamos ver quanto tempo o shell sort demora. Olha, não demorou nem um segundo, 950 milissegundos, enquanto o insertion sort demorou quase 6 minutos. Então, é uma diferença gritante de desempenho. O shell sort não é o melhor algoritmo de ordenação que existe, mas já é um algoritmo muito rápido, tá? Enquanto a complexidade do insertion sort ela é exponencial, a complexidade do shell sort ela é logarítmica, tá? Na base 10. Então, é uma complexidade muito diferente, né? O crescimento é muito mais suave, tá? Dessa complexidade. Bom, acho que deu para entender, né? Se você não conseguiu entender o shell sort, volte para o vídeo do insertion sort, né? Compreenda bem o funcionamento do insertion sort, passe para o shell sort, que os dois são muito parecidos. Apesar de serem parecidos, né, a diferença na eficiência do shell sort é gritante. Ele é muito mais rápido, né, como a gente pode observar nesse vídeo, ok?